Fala pessoal, me chamo Patrick Cardoso, seja muito bem-vindo ao meu vídeo. Hoje eu vou falar para vocês uma história, né, de como que a gente fez para mudar pro Tiny, de toda a resistência, de tudo que aconteceu. E eu espero que vocês gostem dessa história e que vocês compartilhem, porque provavelmente vai ter mais pessoas que vai ter as mesmas dúvidas, vai ter as mesmas dificuldades e até estratégia para você poder utilizar aí quando você tiver a apresentação do Tiny, tá bom? O que que acontece? Vocês sabem que eu sou bastante criterioso com RP e na época eu usava o sistema porque eu tinha saído do Bling por uma questão específica. A questão que eu tinha saído do Bling porque na época, eu não sei hoje, provavelmente hoje já deve ter alguma solução para isso, né? Quando a gente bipava o produto, eu tinha necessidade de fazer aquela geração de etiqueta e da nota fiscal, da DANF, né? Por quê? Porque como a gente tinha bastante pedido diariamente, o meu foco era a velocidade de expedição, entendeu? E aí eu fui apresentado a um outro sistema que tinha essa funcionalidade. O sistema ele era muito bom, assim, não tenho o que reclamar. Assim, sistema perfeito não vai ter nenhum, né? Sempre vai ter uns que vai ser bom numa coisa e não tão bom em outras. E vai aperfeiçoando, com o tempo vai melhorando. Esse sistema ele era muito bom nessa parte de expedição, em outras coisas também ele era muito bom, só que tinha bastante dificuldade na parte de cadastro de produto, de fazer anúncios, né, nos marketplaces. E quando essa empresa começou, praticamente a gente sempre falava com os donos, né? E a gente tinha a sensação de que eles sempre davam uma atenção muito grande assim, pra gente, entendeu? E aí, conforme a empresa foi crescendo, foi contratando outras pessoas, né? E a gente sabe que toda empresa que vai crescendo tem aquela dor do crescimento, que às vezes até a equipe se adaptar tal. E aí eu tinha bastante dificuldade na parte de suporte. Qual que é a ideia que a gente tem de suporte? Que a gente nem precise, que muitas coisas já tem no banco de conhecimento e que a gente consiga ir se virando e que quando a gente tem o suporte para atender a gente, consiga entender a nossa dor para poder resolver, entendeu? E aí eu tinha muito dessa dificuldade, mas mesmo assim eu não pensava em sair do sistema. Por quê? Porque, primeiro, que ele fazia o que era mais urgente para mim, que era a parte da expedição, e por conta também do trabalho que ia dar de você trocar de sistema, entendeu? E durante esse tempo, o que que acontece? O pessoal, eles me assediavam muito, assim, mandava mensagem, ligava para apresentar outros sistemas, e a gente sempre resiliente, né? Foi resistente para poder trocar, porque falei, pô, esse sistema já tá me atendendo, tá tranquilo. E aí o que aconteceu? A gente acabou se cadastrando para vender no Olish, né? E aí o pessoal do Olish entrou em contato com a gente e falou assim, ah, eu vou apresentar o Olish Time para vocês. Vocês conhecem e tal. E no passado eu lembro de eu ter usado um pouco, mas nunca cheguei a fazer em produção, só para teste mesmo. E eu lembro que era totalmente diferente. Aí eu pensei assim, pô, tipo, a gente já tá vendendo na Unleash, não custa nada. E eu tenho bastante dificuldade, assim, de ficar falando não, entendeu? E aí o que que eu fiz? Eu peguei e falei assim, ah, vou marcar, né, com o pessoal da Unleash Time, e aí eu escrevi no caderno. Eu escrevi assim, tudo que eu já tinha no meu sistema, né? Isso aí foi uma estratégia que eu usei. Falei assim, eu vou escrever tudo que eu tenho no meu caderno e até o que eu não tenho, mas que eu gostaria de ter. E a primeira coisa que eles falar que não tem, aí vai ser o motivo de eu falar que não queria, entendeu? E foi o que aconteceu. Eu escrevi no caderno, aí eu peguei e comecei a falar com o pessoal. Aí eu falei assim, ó, eu até marquei aqui no lugar aqui pra falar pra vocês. Qual foi a pergunta que eu fiz? A primeira pergunta. Falei, tem muita empresa? Aí eles falaram que tinha. Por quê? Porque a gente tinha muita dificuldade e isso o Bling também não tinha, né? Tipo, de você no mesmo navegador colocar outras empresas para você visualizar os dados, tal, ver tudo, o dashboard, tudo certinho. E você sabe, né, que o computador consome muita memória, você fica abrindo um monte de aba, um monte de coisa, e a gente tinha essa dificuldade. Aí eu perguntei para eles se tinha muita empresa. Aí eles falaram que tinha. Aí depois eu perguntei se tinha estoque finito. Por que que o estoque finito? Porque a gente fabrica, né? E muitas vezes acaba o produto e eu consigo continuar vendendo, né? E dando tempo de eu fabricar e lançar estoque, entendeu? Aí eles falaram que também tinha. Aí eu peguei, perguntei assim, eu consigo responder pergunta no Mercado Livre dentro do sistema? E isso era uma coisa que no sistema que eu tinha já não tinha, entendeu? Aí eles falaram que isso conseguia. E inclusive eles falaram que conseguia da Shopee. Aí eu falei, caramba, meu, tudo que eu tô perguntando eles têm, né? Até me desculpa aí de eu estar falando assim, porque eu tô um pouco doente, não sei o que eu tento com dor de cabeça desde ontem e um pouquinho parece que meio gripado.
Aí por isso que eu tô falando assim, tá bom? Mas aquele negócio, né? Tipo, eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo, né? Não de como ele é falado, porque o conteúdo ele vai ajudar bastante vocês. Assim como às vezes a gente tá escutando alguém que às vezes a gente nem gosta, né? Mas pelo conteúdo que ele tá trazendo pra gente, a gente acaba meio que tolerando para poder aprender, para poder absorver, tá bom? Então vamos lá. Aí o que eu perguntei? Eu perguntei do módulo de produção também, né? Por conta da nossa fábrica, que a gente também fabrica cortina. Aí eles falaram que tinha. Aí eu perguntei se eles tinham PDV, que é aquele sistema que você, por exemplo, você tem loja física, aí você consegue usar um sistema de venda na loja física, né? Geralmente quem tem loja física vai conseguir entender o que que é. Aí eles falaram que também tinha PDV. Aí depois, assim, para finalizar, assim, que era o que eu mais precisava, que foi o principal motivo que me fez sair do Bling, eu perguntei para ele se conseguia bipar a etiqueta, né, do produto e gerar a própria etiqueta, né, de envio e a nota fiscal para poder despachar, né, que é aquela DANF. Aí a menina falou que tinha também. Aí eu falei, caramba, né, tipo, tudo que eu já tinha no meu sistema, que eu já usava, eles tinham e tinham até mais coisas. E assim, aí cheguei na última pergunta, né? Falei assim, agora eu preciso saber os valores, porque como eles tinham bastante coisa, eu falei, pô, isso aí não vai sair barato, tipo, vai sair mais caro do que o sistema que eu tô usando. E para minha surpresa, se eu falar para vocês que saiu até mais barato, ficou até mais em conta, ou seja, tudo que eu coloquei lá e que era meio que uma objeção para eu não trocar de sistema, porque eu sei que ia me dar trabalho, que ia me dar dor de cabeça, eles tinham. E assim, quando eu falei com meu irmão, com minha esposa, que somos sócios, eles ficaram até preocupados. Falou, pô, a gente vai trocar mais uma vez de sistema e tal. Ficou meio apreensivo. E aí eu comecei a estudar o manual deles lá, né? Os tutoriais. E, meu, e se eu falar pra vocês que eu me surpreendi pela rapidez que a gente fez a migração, vocês não acreditam. Por quê? Porque a migração que eu fiz com o Lichtenstein, muitas coisas era via planilha. Cadastro de produto, contas a pagar, que era a minha maior preocupação, NCM, todas essas coisas era tudo via planilha, entendeu? Aí foi muito rápido. Me mostrou também o sistema, os gráficos, a gestão de depósito, que você consegue colocar, tipo, que nem a gente vende nos full do Mercado Livre, full da Amazon, da Magalu. Eu consigo criar depósitos para poder controlar meu estoque. Meu, eu fiquei muito impressionado, porque o sistema, pelo preço dele, ele é muito robusto. E assim, como eu falei para vocês, o sistema bom é aquele que você não precisa ficar falando no suporte. E por incrível que pareça, quando a gente contratou, como a minha operação era um pouco maior, eu contratei aquele plano intermediário. Eu acho que ou não lembro se foi o maior de todos, mas eu lembro que quando eu contratei, a gente tinha direito a um consultor técnico que poderia nos ajudar, né, nessa migração. E eu acho não, tenho quase certeza de que eu falei com ele uma vez só, porque das outras vezes foi tudo através do banco de conhecimento que eles já têm, que é muito rico, assim, que se consegue fazer muita coisa sozinho, muita coisa intuitiva, e você vai estudando lá e vai aplicando, entendeu? E foi assim que a gente conseguiu fazer essa migração. Foi bem tranquila mesmo. Hoje eu só uso o Lichtenstein em todas as empresas que eu ajudo com a gestão e indico de olhos fechados. Se você está na dúvida se o Lichtenstein é realmente como estou falando, ou até melhor, deixei na descrição um link que te dá direito a 30 dias grátis para testar sem compromisso, mais 3 meses com 50% de desconto. Faz o teste. Se você quiser também marcar uma apresentação para o pessoal te mostrar, faz isso que eu fiz também, anota tudo que você precisa, tudo que você já tem e que você gostaria de ter, aí você vai se surpreender, entendeu? A minha dica é essa, você faz isso que eu falei para você, de anotar, de questionar mesmo, entendeu? E assim, e depois você coloca aí no comentário como foi a sua experiência, se você está gostando, que eu gosto de ouvir histórias, né, dessas pessoas que começaram a vender, que, assim, graças a Deus, muita gente agradece por eu estar ajudando com essas dicas, e eu fico muito feliz em receber essas mensagens, tá bom? Espero ter ajudado vocês, não esqueçam de compartilhar, de me seguir, e, meu, e outras pessoas também vão aprender com esse conteúdo, tá bom? Obrigado, fique com Deus, boas vendas e até mais. Tchau, tchau.